Se eu te fizesse uma pergunta agora e você respondesse com sinceridade absoluta, talvez essa resposta mudasse completamente a forma como você enxerga a vida. A pergunta é simples, mas profundamente reveladora. Se você pudesse ser alguém nesse mundo, quem você seria? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Se a sua resposta não foi eu mesmo, você mesmo, existe uma grande chance de você estar vivendo desconectado da sua verdadeira identidade. E isso é mais comum do que você imagina. Tem gente que construiu uma vida inteira, mas nunca construiu a si mesmo. Hoje eu quero te mostrar por que tantas pessoas vivem tentando ser outra versão, outro corpo, outra história, outra personalidade, e o que isso revela sobre trauma, identidade, programação mental e desconexão interna. Essa reflexão é muito forte e aparece em materiais de Bruce Lipton, que fala muito sobre como nossas crenças, percepções e programações moldam a forma de como vivemos a realidade. Quando eu ouvi essa pergunta, ela me chamou profundamente a atenção, porque ela expõe uma verdade que muitas pessoas tentam esconder. Tem gente que não quer ser quem é. E não porque é ruim, não porque nasceu sem valor, não porque não tem potencial, mas porque em algum ponto da história aprendeu a rejeitar a própria identidade, aprendeu a admirar os outros e abandonar a si, aprendeu a sobreviver sendo aceito, mas não a viver sendo inteiro. Então esse vídeo não é sobre uma frase, é sobre um diagnóstico emocional, porque a forma como você responde essa pergunta pode revelar o quanto você está conectado ou desconectado de você mesmo. E o primeiro impacto que veio a pergunta é o que vale. Quando alguém responde, eu queria ser aquela pessoa, eu queria ter a vida daquele homem ou daquela mulher, eu queria ter o corpo dela, dele, eu queria ter a personalidade dele, eu queria ter nascido em outra família. Eu queria ser mais como fulano ou ciclano. Essa resposta quase nunca é superficial. Ela geralmente está revelando uma dor silenciosa, a dor de não se sentir suficiente sendo quem se é. E isso é muito profundo, porque quando uma pessoa não deseja ser ela mesma, ela não está só comparando, ela está muitas vezes renunciando internamente à própria essência. E esse é um dos sinais mais perigosos de desconexão emocional. Quando você começa a viver em função de uma versão idealizada de quem deveria ser, ao invés de desenvolver uma maturidade de quem verdadeiramente é. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas passam anos tentando performar uma identidade, mas nunca curaram a identidade original. Essa desconexão normalmente não começa na vida adulta. Ela começa muito cedo. Ela pode começar quando uma criança percebe que só é validada se for boazinha demais, se agradar, se performar, se não der trabalho, se não expressar dor, se não sentir demais, se não incomodar. Ela pode começar quando essa criança cresce ouvindo direta ou indiretamente: você é demais ou você é de menos, você não é suficiente, você deveria ser como seu irmão. Você deveria ser mais forte, você deveria ser mais bonito, você deveria ser menos intensa, você deveria ser outra pessoa. E aos poucos o cérebro vai entendendo uma mensagem perigosa. Ser eu não é seguro. E quando o cérebro aprende que ser você não é seguro, você começa a criar adaptações. Pense nisso. Você cria máscaras, você cria versões, você cria personagens, você cria comportamentos de sobrevivência. E por fora, isso pode até parecer funcional, mas por dentro a pessoa está se perdendo dela mesma. Quantas vezes eu não me perdi de mim mesma? Faça essa reflexão você também. Do ponto de vista da neurociência, isso faz muito sentido, porque o cérebro é altamente adaptativo. Ele registra experiências, ambientes, emoções e repetições. Se uma pessoa cresceu em ambiente onde ela precisava se moldar para ser amada, aceita ou protegida, ela pode desenvolver uma identidade baseada em adaptação e não em autenticidade. Ou seja, ela não aprendeu a perguntar: quem eu sou? Ela aprendeu a perguntar: quem eu preciso ser para não ser rejeitado? E isso muda tudo. Bruce Lipton fala muito sobre programação subconsciente, especialmente sobre como grande parte das crenças que governam a nossa vida foram instaladas nos primeiros anos.
Então pense comigo. Se desde cedo você absorveu mensagens de inadequação, de comparação, de rejeição e de não pertencimento, é natural que em algum momento você comece a acreditar que outra identidade seria mais desejável do que a sua. Mas isso não significa que essa crença é verdade. Significa apenas que ela foi repetida o suficiente para parecer verdade. Como saber se uma pessoa está desconectada dela mesma, Daisy? Eu vou te contar. Vou te dar alguns sinais claros. Primeira coisa, você vive se comparando. Você sempre sente que a vida do outro parece melhor, mais bonita, mais leve, mais desejável do que a sua. Você sente que nunca é suficiente. Mesmo quando conquista, produz, avança, ainda parece que falta alguma coisa dentro. Você performa muito e sente pouco. Você faz entrega, resolve, aparece, mas perdeu a conexão com o que se sente, com o que precisa, com o que realmente é. Você tenta agradar mais do que se escutar. Você vive muito mais em função do externo do que da sua verdade interna. Você tem dificuldade de gostar de quem você é em silêncio. Quando você está sozinho, sem aplauso, sem validação, sem produção, você não se encontra. E isso é forte, porque tem muita gente funcional por fora, mas emocionalmente desalinhado por dentro. E eu quero te dizer uma verdade com muito amor, mas também com muita firmeza. Você nunca vai encontrar paz tentando viver a partir da identidade de outra pessoa. Você pode até copiar a estética, o estilo, a fala, a rotina, a estratégia, a energia, o comportamento, mas enquanto você estiver tentando ser alguém que não nasceu para ser, você vai continuar se sentindo desconectado. Porque a cura não é virar outra pessoa. Cura é voltar para casa. Cura é voltar para si. Cura é tirar as camadas de sobrevivência. Cura é parar de viver em performance e começar a viver em verdade. E isso dói porque exige confronto, exige consciência, exige responsabilidade e exige maturidade emocional, mas também liberta. Olha aqui bem dentro dos meus olhos, que eu quero de novo, eu quero deixar com você com essa pergunta novamente, mas agora de uma forma mais profunda. Se você pudesse ser alguém nesse mundo, quem você seria? E se a resposta ainda não for, eu seria eu mesmo, na minha melhor versão, curado, alinhado e consciente. Então, talvez essa seja a evidência de que existe uma parte sua pedindo cura. Não condenação, não vergonha, cura. Porque você não nasceu para passar a vida inteira tentando ser uma cópia emocionalmente aceita. Você nasceu para se tornar a sua identidade original, com consciência, verdade e presença. E talvez o seu próximo nível não esteja em fazer mais, mas em finalmente voltar para você. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui, deixa escrito eu estou voltando para mim. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque tem muita gente vivendo uma vida inteira longe de si e chamando isso de normal. A maior tragédia não é fracassar na vida, é vencer sem nunca ter encontrado quem você realmente é. Rocket Institute é lugar de lançamento.